Gente, então vamos começando agora nosso estudo de Êxodo, capítulo 25. A gente volta para o capítulo 25, de verso 1 a 9, tá? Semana passada eu falei sobre ofertas e esse assunto não saiu da minha cabeça, o tema de ofertas. Deus me trouxe algumas coisas e a gente começa falando sobre oferta e logo em seguida a gente começa falando sobre... A gente vai falar sobre a parte que, como o tabernáculo era profético, apontando para Cristo, mostrando que o Antigo Testamento é sombra do que há de vir, do que haveria de vir, que é Cristo. Mas nós ainda não vivemos a perfeição. O céu ainda será algo muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. Então, a gente vai agora para Êxodo 25, vou ler. Êxodo 25, de 1 até 9. Que você tem na sua Bíblia por perto, ou seu telefone, ou seu celular, alguma coisa assim. Mas assim, o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, deles receberão oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão. É interessante aqui que Deus estipula a oferta. No Novo Testamento isso não acontece, raras vezes, mas no Antigo Testamento Deus estava estipulando a oferta. Nós vimos na semana passada que esse povo clamou, Deus o honrou, Deus não só os libertou, mas na libertação eles saíram enriquecidos, eles despojaram os egípcios. E agora, nessa jornada, Deus está pedindo agora que o povo o honre. Deus honrou o povo e Deus está pedindo honra. E nós vimos que essa oferta produziu uma colheita gigantesca. E nós vimos como as colheitas vieram durante 40 anos, e nós vamos continuar vendo. E aqui no versículo diz, esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a vocês. A você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os móveis. Assim mesmo vocês farão. Então, quando a gente volta a falar sobre oferta, a gente vê uma coisa interessante. Toda oferta, ela tem destino e tem propósito. O propósito de toda oferta é glorificar a Deus, é honrar a Deus. Esse é o propósito. Mas qual que é o destino? O destino da oferta pode ser a sua igreja local, o destino da oferta pode ser o campo missionário, uma missão específica, ou o destino da oferta pode ser uma pessoa. Mas quando uma necessidade é suprida, seja na igreja, seja no campo missionário, seja numa família, ou seja, uma pessoa, o nome de Deus é glorificado, porque aquela pessoa ou a entidade vai dar glórias a Deus, porque vem como provisão do Senhor. Toda oferta é provisão do Senhor. E como é provisão do Senhor, ela traz honra e glória para o Senhor. Porque quem recebe vai lembrar do Senhor. Vai glorificar aquele que é doador de todas as coisas. Então, toda oferta tem destino e tem propósito. O propósito é sempre glorificar a Deus quando estamos falando de reino de Deus, tá bom? E as ofertas, elas podem suprir necessidades, mas elas não são obrigadas a suprir necessidades. Às vezes a oferta pode ser um mimo de Deus para alguém, para um ministério, para um missionário, pode ser. Então, ofertas, pensamos nos nossos dias sempre em finanças,
Mas, biblicamente, ofertas não são apenas finança. Ela pode ser uma oração, ela pode ser uma visita, ela pode ser um bolo, ela pode ser uma roupa, ela pode ser um carinho, ela pode ser uma infinidade de coisas. A oferta é tudo aquilo que Deus pode tocar o seu coração para que você faça. Mas a oferta tem destino, tem propósito e ofertas geram colheita. Toda oferta vai gerar colheita. E a qualidade da semente que entregamos é que vai determinar o tipo de colheita que teremos. Palavras também são sementes. Como que eu uso? A Bíblia diz que a palavra do sábio, ela é sempre ponderada, ela é sempre equilibrada, ela vai consolar, ela vai confortar. Então, e quem faz isso também é abençoado. Então, toda oferta gera colheita. E é isso que nós precisamos entender. Que toda oferta gira... Boa noite, Irene, bem-vinda, Deus abençoe. Então, toda oferta vai gerar uma colheita. Nós somos administradores do Pai, mas quem oferta é muito abençoado. Primeiro, porque tem. E Jesus falou que é mais bem-aventurado dar do que receber. Porque quem tem para dar, vai receber mais. Se a gente semear no solo fértil, nós vamos receber mais. E você pode olhar para trás e ver como Deus tem te abençoado. Como a gente olha para trás e fala, nossa, até aqui o Senhor nos ajudou. E olha, a nível de igreja, a nível de família, a gente olha e fala, não havia recursos nas nossas mãos, mas o Senhor, Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, tem suprido todas as coisas. Você pode olhar para a sua vida e ver onde era lá atrás, talvez muitas dificuldades que você passou e como Deus te ajudou a superar tudo isso. Nós temos vivido um tempo que é tempo de colheita, mas é um tempo de semear também. E falando de semear, nós somos administradores do Pai. E eu quero fazer aqui um pedido. Não é para mim, não é para minha casa, graças a Deus. O Senhor tem suprido. Mas na igreja, no momento, nós temos 4 famílias que estão precisando de ajuda. E essas famílias estão precisando de, especialmente, a cesta básica, eles têm que conseguir de alguma forma, mas que a gente consiga produtos de higiene, produtos de limpeza, ou uma mistura, ou ovos. E há uma família em específico, eles têm 3 crianças, uma menina de 5 e 2 meninos de 4. E essas crianças precisam de roupa para o inverno, roupas e calçados. Então, se você tem, ou você sabe de alguém que tem, que já usou, está em bom estado, fale comigo, ou eu te dou o endereço e você já pode ir lá levar. Então, nós precisamos com urgência de roupas de frio para criança. Uma menina de 5 e 2 meninos de 4 anos, tá bom? Então, a igreja, isso também é oferta. Quando eu ajudo a suprir a necessidade do meu irmão, do corpo de Cristo, é oferta também. Então, por isso que eu preciso lembrar que eu preciso dar, não o melhor, eu não preciso tirar do meu filho para dar, mas algo que meu filho, que meu neto, que alguém não usa mais, eu posso passar para quem tem necessidade, amém? Continuando agora, eu quero chegar na parte que eu falei que a gente começaria hoje, é que Deus me colocou sobre oferta e eu falei, eu vou falar. Êxodo 25. De Êxodo 25 até 31, Deus fala, pede a oferta, e ele fala o que ele vai fazer com a oferta. Do 32 ao 39, ele começa a mostrar o povo trabalhando com essas ofertas. E Deus capacita homens para fazer, capacita mulheres nos dias de hoje também para fazer a sua obra, para avançar. O tabernáculo, ele vai falar, quando a gente vê as preciosidades que Deus pediu, a gente vê a primeira coisa, que a qualidade é de excelência. Deus não pediu que eles dessem coisas que eles já tinham usado, desgastadas, não. Deus pediu o melhor, porque Deus havia dado para esse povo o melhor. Eles recebem no Egito, Deus havia dado abundância para eles, e agora é tempo deles darem daquilo que eles receberam, mas só se eles derem com alegria. Porque a Bíblia diz aqui, se o coração se mover para dar, então você recebe. Ninguém vai ser forçado. E Paulo fala que é para dar com alegria. É para receber de quem dá com alegria.
Não porque se sente forçado, pressionado. Não, é para dar com alegria. Paz, Lucélia, bem-vinda, Deus abençoe. E a outra coisa é que a gente fala que esses materiais, por serem de excelente qualidade, simbolizam a majestade de Deus. Um Deus santo, um Deus que é soberano, um Deus que é supremo. A cortina que havia entre o santo e o santo dos santos, ou mesmo toda a cortina que havia em volta do tabernáculo, separando o átrio do tabernáculo, fala que há uma separação entre homem e Deus. Eu preciso respeitar quem é Deus. Eu não chego de qualquer forma diante de Deus. Tanto que o sumo sacerdote só entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano. As cortinas dizem para mim e para você, há limites. Eu preciso respeitar o meu Deus. Mas nós tínhamos visto isso desde o capítulo 19, quando Deus faz a preparação para a entrega dos 10 mandamentos. Deus está mostrando que o povo não pode brincar com Deus. Que nós não podemos brincar com Deus. Hoje eu recebi uma notícia muito triste de alguém que frequenta a igreja, não a nossa, mas eu ficaria tão triste se fosse na nossa também. E essa pessoa que vive postando que é de Deus, que é do mundo, que é de Deus, que é do mundo, ela agora esbraveja com Deus. E diz que Deus é injusto, mas ela não usa palavras mansas, ela usa palavrões muito pesados e ela está brincando, achando que pode fazer isso com Deus. E tudo que nós podemos pedir para uma pessoa assim é: Deus tem misericórdia, porque ela é jovem e não tem nem noção do que ela está falando. Deus não aceita que a gente brinque com o nome dele. Tanto que nos 10 mandamentos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí é um castigo, porque Deus não vai ter por inocente. Deus não tem por inocente quando a gente brinca com o nome dele. E essa jovem, ela é muito jovem, ela tem a idade dos nossos filhos, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez, e ela está brincando com Deus, achando que ela pode afrontar a Deus e Deus não vai responder. Mas que Deus tenha misericórdia dela. E falando ainda sobre isso, o tabernáculo tinha um simbolismo muito, muito interessante, que hoje é mais claro para nós do que foi para eles lá no Antigo Testamento. O tabernáculo é: Deus está dizendo, eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar com vocês. Porque o tabernáculo ficava bem no centro das 12 tribos. 3 tribos para um lado, 3 tribos para outro, 3 tribos para lá, 3 tribos para cá. O tabernáculo ficava no meio, simbolizando: Deus está no meio de vós. E Jesus recebe o nome de Emanuel, Deus conosco. E é isso que o tabernáculo veio simbolizar. Deus quer andar no meio do seu povo, Deus quer estar nas nossas casas, Deus quer estar conosco em todo o tempo. Amém? E a coisa mais gostosa é pensar que um Deus tão poderoso, ele não é só Deus, ele é Pai. No Novo Testamento, nós o conhecemos por Abba, Pai. E esse Pai, esse Paizinho, ele quer estar conosco, ele quer nos pegar no colo, ele quer cuidar de nós, ele quer estar conosco, mas precisa que nós queiramos estar com ele. Amém? Vamos para alguns dos materiais. O primeiro material que Deus pede, versículo 3. Essa é a oferta que vocês vão receber. A primeira é ouro, a segunda é prata e a terceira é bronze. E essa explicação que eu vou pegar quanto aos materiais é uma explicação que o Benihim deu, acho que há cerca de 20, 25 anos atrás. É um vídeo muito antigo dele. E eu fui buscar essa informação porque é uma informação que é muito preciosa. Eu gosto da explicação do que ele dá. Hoje não acompanho o ministério dele, mas essa explicação foi muito boa quando nós recebemos. Só lembrando, é um vídeo bem antigo, se você achar. E ele explica algumas coisas interessantes. Ele fala: o ouro é o símbolo da divindade. A prata é o símbolo da redenção. O bronze é o símbolo do sofrimento. Vou explicar por que eu falei que esse vídeo é do Benihim. Quando eu dou um estudo que eu busco uma fonte, que eu estou buscando todo o material dele, eu tenho que dizer de onde é. Não é uma revelação que Deus me deu. Foi uma revelação que Deus deu para esse homem, mostrou para esse homem. Então, a honra é dele, tá bom?
é ser honesto. Então, esse estudo é dele. Eu só mudei palavras, mudei algumas ordens, mas o básico nessa parte de tabernáculo, eu tirei dessa parte. Quando a gente vê essa lista que Deus está dando, a gente vai ver que de Gênesis até Apocalipse, Jesus é o centro da Bíblia. Tanto que 1 Coríntios, lá tem um versículo, que acho que 1 Coríntios 15, que é o centro de todo o Evangelho. Mas a gente vê de Gênesis a Apocalipse, o pai falando do filho. Primeiro o filho que viria, aí o filho vem, ele fala do que esse filho fez por nós, e ele fala que, a Bíblia fala que esse Jesus voltará. E ele voltará para buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, amém? E aí quando a gente chega aqui, o ouro, então vamos lá, o ouro é divindade, então Jesus é divino, Jesus é Deus. A prata, Jesus é redentor, ele é o meu redentor, ele é o meu salvador. O bronze, Jesus veio e sofreu. Veio e sofreu por quem? Por mim e por você. Ele não veio à toa. E aí a gente encontra também as cores do tabernáculo, porque aí tem as cores também. Pano azul, púrpura e carmesim. Linho fino, pelos de cabra, peles de carneira tingidas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia. Quando fala do azul, fala Jesus, o Filho de Deus. Quando fala da púrpura, púrpura era uma cor que os reis usavam. Então, púrpura, Jesus, o rei. O escarlate, Jesus, o Salvador. Porque o escarlate fala do sangue do Cordeiro. O linho fino, Jesus, o homem perfeito. Essas 4 cores vão de encontro aos evangelhos. Porque o azul fala de Jesus, o Filho de Deus. E o livro de João menciona que Jesus é o Filho de Deus. A púrpura fala de Jesus, o Rei. Mateus fala de Jesus, o Rei. Paz, Eunice, bem-vinda. Deus abençoe. Quando a gente chega no escarlate, Jesus, o Salvador. Lucas está falando de Jesus, o Salvador. Linho fino, Jesus, o homem perfeito. Marcos fala de Jesus, o homem perfeito. 4 cores, 4 revelações de quem é o Filho de Deus. E essas cores vão estar sempre no Antigo Testamento. Mas o tabernáculo, ele tem essas cores no portão, ele tem nas cortinas, ele vai tendo o tempo todo essas cores. Oi, Samuel, boa noite, bem-vindo. Então, nós vamos vendo essas cores sendo o tempo todo trabalhadas. Quando você vê os detalhes. Em Mateus, Jesus é o rei, púrpura. Em Marcos, ele é o homem perfeito, o linho branco. E o linho branco fala de pureza. Sempre que vemos sobre o linho branco, é pureza. Em Lucas, Jesus é o Salvador, é o escarlate. Em João, Jesus é o Filho de Deus, o azul. O pelo de cabra simboliza Jesus, o profeta. Pele de carneiro tingida de vermelho, o sangue do cordeiro derramado. A pele de texugo simboliza a ausência da beleza, porque lá em Isaías 53, Isaías fala, olhando para ele, não víamos beleza alguma. Porque antes da morte, Jesus é totalmente desfigurado. Pela angústia, pela fome, pela tristeza e por tanto que ele apanhou uma coroa de espinhos muito grandes que fizeram toda essa sua parte inchar, o sangue escorria, então não havia beleza em Jesus. Por isso a pele de texugo fala disso. A madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira extremamente dura. E fala da incorruptibilidade de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus. Oi, Edu. Deus abençoe. Boa noite. Bem-vindo. Então, quando nós falamos da madeira de acácia, nós estamos falando de uma durabilidade, de uma incorruptibilidade. Tá bom? Então, Deus dá para Moisés materiais específicos. Mas Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada por acaso. E esses materiais estão falando de um mistério que o Senhor vai revelar. E ele ainda fala mais sobre o ônix e pedras de engaste para o éfode, a parte aqui do sumo sacerdote, e o peitoral.
essas pedras falam da igreja, a igreja do Senhor. Então a gente vê que vai do ouro, a prata, o bronze e fica nas pedras. Essas coisas, todos esses materiais são símbolos do Senhor e são símbolos do que ele fez na terra. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14:6, o judeu, o israelita, ele lembrava da porta do tabernáculo, porque a porta do tabernáculo falava disso. Então a gente vai ver depois em João muitas citações onde ele está falando, mas essas citações faziam o povo judeu relembrar o tabernáculo, porque o tabernáculo foi uma figura do que haveria de vir. Era a sombra. O Antigo Testamento é sombra do que é real. Amém? Onde está Cristo hoje? Cristo hoje vive na sua igreja. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que vive no nosso meio. O Deus Emanuel tem prazer em se relacionar com os seus amados. E ele fala, tragam-me os materiais. E com ele eu farei um santuário. Deus pediu que o povo fizesse um tabernáculo no modelo exato que ele mandou. Cada coisa foi feita no modelo exato. Para quê? Para que a gente aprendesse que com Deus não é de qualquer jeito. Com Deus não é do nosso jeito. Com Deus é no modelo dele, no tempo dele. E quando a gente chega aqui em Êxodo, a gente está vendo isso. E ele vai falar no versículo 9, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os móveis, assim mesmo vocês farão. E aí quando a gente chega no versículo 22, sobre a tampa do propiciatório, ele fala, ali eu me encontrarei com você. Não só na tampa do propiciatório, mas a gente vai vendo os próximos capítulos e tudo isso é feito para que o povo não parasse de adorar a Deus. O tabernáculo era ponto de encontro de adoração. Era ponto onde eles levavam as suas ofertas. Havia as ofertas diárias e havia as ofertas em festas específicas. Mas Deus está o tempo todo no meio do seu povo e buscando se relacionar com o seu povo. Se a gente pensar hoje, nós não temos um tabernáculo físico, mas a gente pode pensar em muitas coisas que falam para nós de Jesus. Nós temos a palavra de Deus e a palavra de Deus está constantemente para nós. Nós temos louvores tremendos que nos abençoam, mas nós temos dentro da Bíblia os salmos, que são os louvores que a igreja de Atos cantava, que os judeus cantavam, e que até hoje os judeus nas sinagogas cantam os salmos. Então, você não sabe que cantar, abre a salmos e adore o Senhor. O livro de salmos continua sendo o inário deles e pode ser o meu e seu inário. Porque Deus tem colocado todas as coisas para que nós vivamos na presença do Senhor. É tempo de viver na presença do Senhor. Isaías disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. É tempo de buscar o Senhor hoje e sempre. Amém? Quero deixar esse texto para você, esse estudo para você hoje. Pense nessas cores, pense em tudo das ofertas que levaram, e nós vamos continuar semana que vem. A gente continua falando sobre a arca rapidamente, então eu te convido a ler até o capítulo 31. Leia 25, porque nós vamos passar rapidamente por esses capítulos, mostrando como que Deus determinou todas as ofertas, como foram usadas, e a gente passa rapidinho por eles, amém? Deus abençoe vocês, bom estar aqui. A gente vai tirar uma selfie, Marcela e Ellen fiquem aí. O pastor vai tirar?
Se você puder, a Ellen não saiu, pode voltar, pastor. Se vocês puderem, tire uma selfie na casa de vocês e mande pra gente. Deus abençoe e até domingo, às 6 horas, a gente se encontra. Deus abençoe, boa noite. O pastor vai orar, perdão. Ele está aqui do lado. Se precisar entrar em contato comigo, é daniel@nazareno.com.br. Tá? daniel@nazareno.com.br. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o tabernáculo nos ensina sobre Jesus ser o centro da igreja. A igreja tua é Jesus e nós somos o teu povo. E nós queremos te pedir que neste período, que mesmo estando longe do templo, que nós nos lembremos que o Senhor continua conosco, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o confim da terra. Abençoa, Senhor, cada um e nos guarda, nos ensina a tua palavra e que sejamos pessoas que compartilham essa palavra. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada um que está agora ouvindo pelo Zoom, os que estão ouvindo pelo YouTube e os que vão ouvir depois, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, em que país for, em nome de Jesus, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós, de agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos ver o Marcelo e Ellen. Bom ter vocês no YouTube. Deus abençoe. Até a próxima semana. E até domingo também.